Bom dia, amados. Queridos, eu fiz uma pergunta ontem sobre quem é Jesus para ti. Quem é Jesus? E nós vamos ver hoje numa interrogação que Jesus faz aos discípulos. Mateus 16, versículo 13, Jesus, após sair do meio da multidão, faz uma pergunta aos discípulos. Ele estava com os discípulos. Ele queria saber o que a multidão entendia dele. Na verdade, não é que ele queria saber o que a multidão achava dele, quem ele era. Mas ele queria saber o que os discípulos pensavam dele. Se realmente os discípulos conheciam, sabiam quem era ele. Praticamente já fazia aqui quase 3 anos, estavam andando juntos. Ele queria saber o que os discípulos achavam dele. E ele pergunta, faz um questionamento, faz uma pergunta aos discípulos. O que eles dizem que ser o filho do homem? Aí eles respondem. Uns dizem que é o João Batista, outro que é Elias, outro Jeremias ou um dos profetas. Aí Jesus inverte a pergunta. E a pergunta que eu fiz ontem. E vocês? Quem dizem quem eu sou? Eu perguntei para ti ontem. Quem é Jesus para ti? Amados, aqui nós precisamos ver que os discípulos andavam com Jesus. Aqui Jesus já tinha falado para eles, vocês não são mais de servos, são de amigos. Porque o servo não sabe para onde vai, o amigo senta à mesa. O próprio Jesus chamou de amigo. Mas ele queria saber o que estava no coração dos discípulos. Ele quer saber o que está no coração meu, no coração da igreja hoje. Aí Pedro tomou na frente, ele traz uma palavra revelada, não dele, não é da carne, porque nós vamos ver o contexto todo. E Pedro então toma a frente e fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ainda hoje, para mim e para ti, nós temos que ter esse entendimento que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é o Senhor. Isso nós temos que ter entendimento. E Jesus, então, responde para Pedro, dizendo o seguinte, não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai, que está nos céus, que te revelou. Sobre essa pedra, sobre essa revelação, eu vou edificar a minha igreja. Quando eu tenho essa revelação de Deus, querido, a igreja é edificada na minha vida. A igreja é edificada através da minha vida. Porque Cristo é a cabeça da igreja, é o cabeça da igreja. Ele é o Senhor de todas as coisas. Nós temos que ter essa revelação, que Pedro teve essa revelação. Nós não podemos nos ocultar dessa revelação. Saber que ele é o Cristo, o Filho de Deus, que veio a este mundo em carne e sangue, mas não da semente do pecado. Mas ele veio como homem para sentir o que eu sinto, o que tu sente, que eu ministrei ontem, inclusive, mas quero repetir novamente para que nós possamos entender. Muitas e muitas vezes, amados, eu estou te falando porque às vezes acontece comigo. Eu digo que eu estou numa caminhada, numa jornada. A cada dia eu aprendo, a cada dia eu morro, e a cada dia eu renasço de novo, novamente em Cristo. Porque é um renascer direto, é um renascer constante, é um morrer constante. Morrer para como, pastor? Morrer para essa vida, pelo engano de Satanás, e renascer para aquele que é, e que era, e que há de vir. Quando eu paro, que às vezes me questiono, querido, às vezes me questiono, às vezes questiono a Deus. Quantas vezes tu não faz isso? Isso na gente pegar a galeria da fé, a maioria fez isso. A maioria fez isso.
E hoje estão lá na Galeria da Fé. Por quê, querido? Que venceram suas próprias dificuldades, venceram suas próprias inquietações, venceram suas próprias dúvidas, seus próprios questionamentos. Então, quando nós nos posicionamos para nos vencer a nossa carne, vencer o nosso questionamento, mas para isso temos que reconhecer que Ele é o Cristo. Ah, Jesus é meu amigo, Jesus é não sei o quê. Não, querido, Ele é o Cristo, é o Filho de Deus vivo. Ele é esse, ainda hoje, é o mesmo. Sabe, quanto mais eu me aproximo do Senhor, mais temor eu tenho. Mais eu vejo que eu tenho que ser purificado. Mas eu vejo que eu tenho que ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Mas eu vejo que eu tenho que me policiar. Mas eu vejo que eu tenho que medir minhas palavras, medir meu pensamento, medir minhas atitudes, meu comportamento, para que eu possa ser parecido com Ele, assim como Ele é. Assim como Ele é. Esse é o nosso caminhar, querido, sobre a face da terra. É se parecer com Jesus. E para isso, para mim me parecer com Ele, eu tenho que reconhecer que Ele é o Cristo e ninguém mais. Ele é o Filho de Deus. Nós temos que tirar a idolatria do coração, amados irmãos, irmãs, amigos, tem que tirar a idolatria do coração. Se tu se prostra diante de alguma coisa que não tem nada a ver com Jesus, nem a imagem de Jesus tu deve se prostrar diante dela, porque ali é um demônio, não é Jesus? Que Ele não deixou nada para ninguém se prostrar diante da imagem, porque Ele é o Cristo, o Filho de Deus. Reconhecer o senhorio dele em minha vida, querido. Por isso que eu tenho falado, tenho insistido, vou persistir isso até o meu último dia. Até o último momento do meu respirar, eu vou insistir nisso, de te levar a Cristo. Eu não tenho por obrigação de convencê-lo. Isso não é minha obrigação, mas a minha obrigação é ministrar a palavra, semear que Ele é o Cristo, é o Filho de Deus. É o Filho do Deus vivo, não é de um Deus morto, mas é um Deus vivo. Um Deus que reina de eternidade em eternidade, que criou os céus e terra, tudo Ele fez por amor de mim e de ti. Que para Ele, por Ele, foi feito todas as coisas. E sem Ele, Jesus, nada foi feito. Sem Ele, nada foi feito. Então, quando eu recebo, aceitar Jesus, queridos, é uma decisão muito profunda. Aceitar Jesus, renunciar ao mundo, renunciar às coisas do mundo, renunciar àquilo que, pastor, mas eu aprendi assim, tá bom, amém, eu também aprendi de outra forma. Talvez do mesmo jeito que tu aprendeu, que eu vim numa família muito católica. Meu pai foi professor de catecismo, querido. Tenho primos padres. Eu estudei para padre, meu irmão, mas que já partiu para a eternidade, também já estudou para padre. O que eu quero dizer para ti, querido, é uma decisão por Jesus plena e consciente e verdadeira, como Pedro teve aqui, uma decisão. Pedro fez uma decisão, porque o Senhor Jesus fala assim, respondendo, disse, bem-aventurado és tu, bem-aventurado quer dizer uma pessoa feliz. Pedro, tu é feliz, feliz. Tu, Simão Barjonas, que foi chamado de Pedro, porque não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Você é bem-aventurado, você é feliz quando tu aceita Jesus, querido. Que é a revelação de Deus. Tu se passa a ser uma pessoa bem-aventurada. Uma pessoa bem-aventurada. Porque o poder de Deus que passa a habitar em ti, a glória de Deus passa a habitar em ti, e tu vai se parecendo com Ele.
quanto mais se aproxima dele, mais se parece com ele. Vai pegando a essência dele. Vai pegando o mesmo poder que está nele. É isso que nós temos que entender. Essa revelação que vem de Deus, a qual foi edificada a igreja. Sobre essa revelação que a igreja é edificada. E as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Não há ainda que se levante, querido. Governos corruptos, satânicos, não poderão superar a igreja. Não tem como. Ela vai ser perseguida? Vai. Ela não vai ser livre da perseguição, mas não vai ser vencida. Nenhum império conseguiu derrotar a igreja. E nenhum império vai conseguir derrotar a igreja, porque ela está em Cristo Jesus. Querido Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele é Senhor, é o Filho do Deus vivo, Pai, é teu Filho que o Senhor enviou ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós possamos, Pai, com muita humildade no coração, reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, teu Filho, que veio como um de nós, exceto o pecado, para nos resgatar e nos transportar do reino das trevas para o reino do Filho do teu amor. Portanto, meu Deus e meu Pai, é em nome de Jesus que eu coloco cada vida, cada pessoas que têm participado comigo deste maná, dia após dia. Tem pessoas que já estão há 2 anos caminhando comigo. Alguns entraram agora e outros irão entrar. Mas eu quero pedir ao Senhor, estenda as tuas santas mãos e abençoa cada lar, cada família. E aqueles que têm recebido a tua palavra, Pai. Essa palavra caída num coração fértil. Que o Senhor venha fazer a frutificação, que venha produzir 30, 60 e 100 por um. Colocando e apresentando diante do Senhor, ó Deus de amor e Pai de poder, cada lar representado por essa pessoa, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti o Senhor levante teu rosto e te dê a paz. Uma terça-feira abençoada a todos, em nome de Jesus.